Bem-vindos ao Rádio Ciência. O estudo Fungos Fantásticos, o garante da floresta e do nosso futuro, aborda o papel essencial dos macrofungos nos ecossistemas florestais, especialmente no montado. Agora que me está a ouvir, já deve estar a perguntar o que são macrofungos e que interesse tem isso na sua vida. Mas se lhe falar de cogumelos, silarcas, tubras ou trufas, a história já é diferente. Concorda? No Rádio Ciência é a nossa convidada a professora Celeste Santos e Silva, professora do Departamento de Biologia da Escola de Ciências e Tecnologias da Universidade de Évora, investigadora no Med and Change. Professora, bem-vinda. Que curiosidade teve para estudar cogumelos? Se podemos dizer assim de uma forma tão simples. Muito obrigada pelo convite. A curiosidade veio de eu ter feito o meu estágio de licenciatura na Mata da Margaraça, que é uma mata atlântica muito especial, e onde eu iria estudar toda a vegetação, desde os musgos até às árvores, e os líquens também. Os líquens são fungos, e eu não fiquei só pelos líquens, também fui apanhando uns cogumelos e interessei-me por os identificar. E daí surgiu esta curiosidade por fungos. Quais são os maiores desafios na preservação dos fungos nos ecossistemas? A maior dificuldade e a maior desafio é preservar a floresta. Como já reparou, hoje em dia estamos com uma dificuldade acrescida com tantos incêndios que têm ocorrido pelo país inteiro. A preservação da floresta e dos habitats onde eles vivem é um dos desafios principais. O outro é a preservação da vida que há no solo, de mantermos boas práticas para não perturbarmos o solo, porque a maioria dos fungos estende-se por baixo do chão, ou seja, falou aí de cogumelos, os cogumelos é a parte que nós vemos. É a parte que vimos, não é? Exato, e a parte do micélio, que é o que não vemos, que é o corpo do fungo, não, muitos deles estão no solo, portanto, se perturbarmos o solo, se não tivermos as espécies companheiras de algum dos fungos, porque alguns são decompositores e vivem no solo ou nos troncos das árvores, mas outros são micorrízicos. Esta palavra quer dizer que eles se associam às raízes das árvores, e ao associarem-se às raízes das árvores, fornecem-lhes nutrientes, água e protegem-nas, e em troca as árvores alimentam-nos. Ou seja, tem uma relação simbiótica. É exatamente. Isso? Ajudam-se uns aos outros. Exato. Uma verdadeira sintonia. Uma verdadeira sintonia na natureza. E quais são os mais comuns e relevantes aqui no montado do Alentejo? Aqui no Alentejo, dentro dos comestíveis, porque os outros, não lhe vou dizer porque são umas centenas largas, ou talvez chegam a 1 milhar de espécies diferentes, vou falar dos comestíveis que as pessoas aqui mais gostam. O que é que elas gostam? Gostam de silarcas, gostam de tubras, gostam de fradinhos, são os mais comuns e que as pessoas mais colhem aqui no montado. Outro muito popular, ou melhor, do qual não é tão popular quanto isso, mas que é muito valorizado, é a trufa negra. Isso existe por cá ou não? Porque custa rios de dinheiro na gastronomia. Sim, é deliciosa. Bom, a trufa negra não tínhamos, mas desde o ano passado que descobrimos que afinal tínhamos. Recebi umas chamadas, há muita gente que me contacta a perguntar-me se eu consigo identificar algumas espécies de cogumelos e trufa, e eu normalmente, nem que demore, respondo sempre a estas. Fui mais rápida, fui investigar com atenção, fui buscar exemplares, fui buscar solo, fizemos sequenciação, biologia molecular, e sim, é verdade, temos trufa negra em pelo menos 2 locais em Portugal muito restritos, e eu gostava muito de incentivar, de continuar a estudar isto e de incentivar alguns proprietários a produzi-la. A produzi-la mesmo. É possível domesticar os fungos? Bom, eu desde 2013, pelo menos, segundo me lembro, que comecei a tentar domesticar a trufa do deserto, tubra, criadilha, nome latino, Trefésia. Trefésia é um nome latino, toda a gente sabe o que é, basta ir ao Dr. Google e verificar, e os outros nomes vulgares são muito diferentes e as pessoas vão conhecer algum deles. Sim, comecei uns projetos consegui, e depois mais tarde tive um financiamento do Alentejo 2020 em que
consegui fazer em laboratório a ligação da trefésia com um arbusto, porque ela surge naturalmente no montado, mas muitas vezes associada a uma planta anual. E uma planta anual eu não vou conseguir fazer uma plantação que dure o tempo suficiente para as pessoas conseguirem obter tubras. Portanto, consegui fazer esta ligação e tenho parcelas experimentais, algumas com mais sucesso que outras, devido a várias características ambientais e ecológicas dos terrenos, e é uma das coisas que eu estou a estudar e continuo a estudar. Então há aí muitas variáveis ainda por fixar, por controlar. Ainda há. Os fungos não são muito fáceis de criar em cativeiro, por assim dizer. Tirando aqueles decompositores que vendem no supermercado, e os micorrízicos, estes tais, como já perceberam pelo que eu disse, que se liga às raízes de uma planta, são mais difíceis. Tem, entretanto, um novo projeto intitulado Aroma das Trufas. No que consiste este projeto que está a desenvolver, professora? Partiu até de uma coisa engraçada das minhas saídas de campo, os meus passeios de campo, que faço muitas vezes porque continuo a gostar de ir para o campo. E para investigar tem de ir ao campo, tem de... E porque gosto. E tem de mexer na terra, não é? Sim. Não mando os meus alunos fazer isso, eu gosto de ir, surgem muitas ideias quando faço isto, para além de também ser saudável, não é? É uma maneira também de respirar ar puro e fazer algum exercício. E sim, apercebi-me que havia, eu tenho uma boa capacidade olfativa, e apercebi-me que haviam aromas diferentes. E então, em colaboração com duas colegas, uma que se dedica mais ao estudo de bactérias e outra que se dedica até um aparelho chamado nariz eletrónico, que é capaz de identificar alguns aromas. Tive curiosidade, trouxe algumas amostras e estamos a desenvolver esse trabalho, e agora ganhámos um projeto experimental em que vamos ver se conseguimos categorizar quais são esses aromas. Bem, se calhar algo que ainda vai parar à indústria dos perfumes, mas isso já não é biologia. Ainda há pouco falávamos disso antes de começarmos a nossa conversa, porque estamos mesmo a falar de biologia. Professora Celeste Santos e Silva, como é que num território consegue identificar ou suspeitar que há por ali os macrofungos que estuda? Essa pergunta é muito interessante. É que eles estão escondidos. Sim, eles estão escondidos. Eu consigo identificá-los através de características do terreno e da vegetação. Há certos indicadores. E depois há uma coisa que é a experiência de campo. Por isso é que eu lhe disse que não deixava de ir para o campo e continuava a ir para o campo. Já tenho dentro do meu cérebro uma base de dados que não tenho que pensar muito, identifico as plantas, como disse, eu comecei a trabalhar com fungos, mas eu comecei a trabalhar com plantas. Eu divido-me entre dois amores, que é a flora e a funga, que é o nome atual para todos os fungos que existem. Não é nenhum disparate, não é fungi, é funga. Isto é uma norma internacional que ando-me a debater com isto. Portanto, a flora ajuda-me a identificar o tipo de solo também, a inclinação do terreno, a própria umidade do local. Portanto, há ali uns fatores. Faço uma previsão, um modelo, uma previsão. Depois tenho que confirmar no terreno se é verdade ou não. E aí há que ir para o terreno e explorar e... Tente-se escavar o terreno até que profundidade para encontrar alguns destes fungos? Já tenho tido ajuda de algumas pessoas que têm cães treinados, outras vezes sou eu um bocadinho que faço esse serviço, e temos que andar um bocadinho, às vezes quase de gatas, perto da terra, ter uma boa capacidade olfativa e ter alguma paciência, sim. Com cães treinados seria melhor. Já agora aproveito para dizer que submeti um projeto europeu ao PRIMA, em que de facto a minha ambição neste momento é ter cães treinados para me ajudarem a apanhar trufas, e isso seria muito interessante. Isso é mais um projeto e mais uma oportunidade também para quem trabalha até com animais, neste caso. Exato. No Alentejo, onde é que podemos encontrar mais trufas, trufas, túbaras? Aqui no Alentejo, a zona de Évora não é muito rica, um bocadinho mais para norte, um bocadinho mais para o norte alentejano, temos mais túbaras, mas aqui perto, mais para Arraiolos, por aí, também temos bastantes. Também o mas território... a zona do norte do Alentejo é a mais rica. Também há túbaras na Beira Baixa,
mas aqui no Alto Alentejo também. Elas chamam-se trufas do deserto, não necessitam de regas, mas como é evidente... Mas gostam de ambientes mais úmidos e frescos, se calhar. Exatamente, 90% de um cogumelo é água, portanto acho que está tudo dito. Comecei por lhe perguntar os desafios na preservação destas comunidades fúngicas, mas o que queria, se calhar, fazendo a ponto com isso mesmo, agora que nos aproximamos do final da nossa conversa, é que papel pode ter a educação ambiental na valorização destes organismos, mas também os passeios micológicos. Pode ajudar como? Uma importância fundamental. Quando eu comecei a promover projetos de divulgação sobre cogumelos, penso que foi em 2006, nos supermercados os pacotes dos cogumelos diziam planta, vegetal. E agora já não dizem, não há nenhum que diga uma coisa dessas. Portanto, é muito importante. No nosso país há pouca gente que se dedica ao estudo. E no mundo inteiro somos poucos os que nos dedicamos ao estudo dos fungos, em particular dos macrofungos, aqueles que produzem cogumelos. Portanto, divulgar esta área é fundamental, não só para os preservar, mas também porque no futuro eles produzem tantas enzimas, eles são tão ricos em substâncias químicas, extraem-se tantos produtos medicinais dos cogumelos comestíveis e não comestíveis, que penso que divulgar esta área para que alguém se interesse, venha a estudar no futuro e descobrir novas substâncias que podem até curar doenças hoje em dia incuráveis, seria muito importante. Faço passeios, faço palestras, levo grupos ao campo para verem e proximamente temos Vai ter um curso disso mesmo, não é? Exatamente. Cogumelos comestíveis. Também tenho um no semestre par, que é que os cogumelos podem salvar florestas, tem mais a ver com a relação entre os fungos e as árvores e o solo, e este é sobre cogumelos comestíveis, vamos aprender a distingui-los. Quem é que pode participar nesse? É só candidatarem-se. Qualquer pessoa pode querer pode ir inscrever-se? Nesta última, desde que saiba ler e escrever. E seja curioso, se calhar. Exatamente. Claro que nem toda a gente tem que se inscrever na Universidade de Évora, tem que se candidatar. Geralmente são pessoas licenciadas ou que já estão habituadas de alguma maneira a estudar para terem alguns estudos de base, mas eu não tranquei as candidaturas a ninguém. Até ao dia 19 podem candidatar-se. Se forem aceitos, o curso vai começar no dia 31 de outubro. Dia 19, ou seja, no domingo, cogumelos silvestres comestíveis, sistemática e importância ecológica. Exatamente. Não é? Onde vai decorrer? No Polo da Mitra. No Polo da Mitra da Universidade de Évora. Professora Celeste Santos Cecília, muito obrigado pela sua presença neste Rádio Ciência e por nos desmontar e desmistificar aqui este mundo mágico dos cogumelos. Muitas vezes são associados a propriedades mágicas também, nem sempre por bons motivos, mas são histórias todas elas ligadas aos fungos, não é verdade? É verdade, sim. O Rádio Ciência é um programa da Diana FM produzido em parceria com a Universidade de Évora. A realização de Luís Matias está no ar de 2 em 2 semanas, à sexta-feira, às 11h30 e às 4h30 da tarde. Pode seguir o podcast na página dianafm.com ou no YouTube da Diana FM, onde pode subscrever e receber uma notificação sempre que existir um novo programa. Até à próxima emissão.